que você abrisse a sua Bíblia, aqueles que a têm, aqueles que não têm podem nos acompanhar no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso 1. Será uma leitura um pouco extensa, porém será uma mensagem expositiva, então creio que Deus tem uma palavra para nosso coração. A partir do versículo 1 está escrito dessa forma: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e o gemiais a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: É de paz a tua vinda? E disse ele: É de paz, e vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a Jessé e a seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante mim, perante ao Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé, a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: Ó Senhor, não tenho escolhido a estes. Disse mais a Samuel a Jessé: Acabaram os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas diante. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto ele não chegar, não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar, e era ruivo e formoso e semelhante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Para começar, eu quero falar para você que está ouvindo nesse momento que aqui na Assembleia de Deus em Rio Lago, o Davi que falta para nos assentarmos é você que está aí desviado ou nunca conheceu o Senhor. Falta alguém aqui na Assembleia de Deus em Rio Lago, e essa pessoa que falta é você, o Davi que o Senhor escolheu para que o Espírito de Deus habite em seu coração. Mas antes de começar a ministrar, já foi me feita uma oração, mas eu gostaria de fazer outra, pois sempre faço isso antes de ministrar. Pai, estamos aqui diante de Ti nesse momento, como Teus filhos, como Tuas ovelhas, porque Tu és nosso bom pastor, como Teu servo, Teus súditos, porque Tu és o nosso Rei. Estamos aqui porque nós cremos que Tu és um Deus vivo, não um Deus que está sepultado ou que está pendurado no madeiro. Nós cremos que Tu és um Deus vivo e que fala conosco. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. As minhas palavras não têm poder para fazer nada, Jesus. Mas eu creio que a Tua palavra ela é viva e é eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes,
mais afiado do que o bisturi do melhor médico da face da terra. Estamos aqui, Jesus, porque eu creio que a Tua palavra, ela cura, ela restaura, ela transforma, ela liberta. Então eu te peço, Jesus, nesse momento que o Senhor possa falar conosco, porque se a gente não ouvir a Tua voz, não adianta estarmos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Quero pregar com um tema: vivendo o novo de Deus. Vivendo o novo de Deus. Irmão, se eu pudesse resumir 1 Samuel em uma palavra, se eu tentasse, eu resumiria em mudança. Porque a primeira coisa que a gente observa nesse livro, do capítulo 1 até o capítulo 16, são várias mudanças. Vou falar algumas para você. A primeira mudança que ocorre em 1 Samuel é a mudança da sorte de Ana, pois Ana era estéril e Deus muda a sorte dela quando o abençoa a ter filhos, entre eles Samuel. Então Deus muda a sorte de Ana. A segunda mudança que podemos observar no livro é a mudança na dispensação, pois até 1 Samuel Deus falava com o povo através de juízes, mas Samuel vai ser o último juiz e o primeiro profeta. Então ocorre uma mudança na dispensação, acabam-se os juízes e começam-se os profetas. Outra mudança que ocorre é a mudança na casa sacerdotal, porque até 1 Samuel a casa era a casa de Eli, e depois de 1 Samuel se torna a casa de Samuel, por causa dos pecados do filho de Eli. Outra mudança que ocorre é a mudança que está ocorrendo no livro, é a mudança na forma de governar o povo, pois até 1 Samuel era a teocracia, Deus era quem governava o povo, mas depois de 1 Samuel se torna monarquia, agora tem um rei ungido por Deus que vai governar o povo. Outra mudança que podemos observar é a mudança que ocorre aqui no capítulo 16, Deus muda a casa de Saul para a casa de Davi. Agora é a casa de Davi, são os descendentes de Davi que vão reinar diante de Israel. E por que eu falei isso? Você pode estar se perguntando, Júnior, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero lembrar a você nesta manhã, de primeira mão, que nós servimos a um Deus de mudança. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso para operar e fazer mudanças. Observe que do ventre de uma mulher ao trono de uma nação, Deus ele pode operar uma mudança grandiosa. Eu vou repetir, do ventre de uma mulher ao trono de uma nação, Deus ele pode operar uma mudança grandiosa, porque quando ele quer mudar algo na nossa vida, não importa o que ele terá que sacudir, mas ele é poderoso para fazer uma mudança acontecer. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa manhã, nessa live. Quem sabe você chegou aqui com seu casamento em crise, com boleto atrasado, vivendo uma depressão profunda, sofrendo de ansiedade. Quem sabe a tua vida não está da forma que você queria, e você chegou aqui nessa live porque Deus te trouxe aqui, e Deus me deu essa oportunidade, eu creio, para te falar que Ele é poderoso para operar uma mudança extraordinária na tua vida. Eu quero te falar que por mais profundo que seja o vale, por mais forte que seja o vento, por mais alta que seja a muralha, Deus é poderoso para fazer uma mudança ocorrer na tua vida. Eu quero te falar que Deus me deu essa oportunidade, eu creio, para te dizer, se prepara, porque 2022 ainda não acabou e vai chegar um tempo de mudança na tua vida. Se prepara, porque Deus está preparando um tempo de mudança na tua história.
vai ter mudança na tua casa, vai ter mudança na sua família, no seu casamento, no seu ministério, na sua história. Deus é poderoso para fazer uma mudança acontecer, do ventre de uma mulher ao trono de uma nação. Deus é poderoso para fazer uma mudança acontecer na nossa vida. Mas você pode estar falando nesse momento: Júnior, a possibilidade para isso ocorrer é muito pouca, é muito pequena, é impossível isso acontecer. E eu quero te perguntar, irmão, qual era a possibilidade de um homem andar sobre as águas? Qual era a possibilidade de 5 pães e 2 peixinhos matarem a fome de mais de 5.000 pessoas? Qual era a possibilidade de uma mulher com 90 anos de idade gerar e dar à luz a um filho? Qual era a possibilidade de um homem estrangeiro se tornar governador de outra nação como José? A possibilidade era muito pequena, mas quando Deus ele quer operar uma mudança na nossa vida, não importa as dificuldades, não importa os obstáculos, Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação, porque Ele é um Deus que faz mudanças acontecer na nossa vida. Ele é um Deus de mudanças. Então se prepara, porque vem mudança para a tua história, para a nossa vida nesse momento. Agora, temos que entender que no começo nem sempre as mudanças ela agrada aos nossos olhos, mas Deus é poderoso para mudar o que tem que mudar na hora que precisa ser mudado. Então, em primeiro lugar, eu quero te lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus de mudanças. Mas a partir do capítulo 8 é que começa essa mudança aqui. A mudança que está ocorrendo, que está começando no capítulo 16, ela não começa no capítulo 16, ela começa no capítulo de número 8. E permita-me te lembrar alguns pontos aqui para que você possa compreender o que eu quero falar no capítulo 16. No capítulo 8, os anciões de Israel, eles chegam até Samuel e dizem: Samuel, nós olhamos para as outras nações e percebemos que eles têm um rei, e nós aqui, o nosso rei é Deus, e Ele é um Deus vivo, nós queremos nisso, mas nós não o vemos, então nós queremos um rei também. Israel, ele comete aqui o erro que nós cometemos na grande maioria das vezes da nossa vida, que é o erro da comparação. Aprenda a ter referência, porque é muito bom, mas a gente não pode se comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, porque se isso ocorrer, na grande maioria das vezes, nós vamos nos decepcionar. Então Israel, ele cometeu o erro da comparação, chegou até Samuel e disse: Samuel, nós não queremos que nem você e nem seus filhos julguem a nossa causa, porque naquela época, irmão, a herança, ela era hereditária. Então, se Samuel era o juiz, era o profeta, seus filhos deveriam assumir após a morte dele. Mas os anciãos chegam e falam: nós não queremos que nem você, nem seus filhos julguem a nossa causa. Isso é um choque muito grande para Samuel, porque quando Samuel ele recebe essa notícia dos anciãos, ele tem cerca de 80 anos de idade, e desde os 5 anos de idade, Samuel, ele serve ao povo de Israel, e o povo foi ingrato com Samuel. Mas Samuel, ele tem ouvido muito aguçado para ouvir Deus falar. Então Deus fala para Samuel: Samuel, esse povo não rejeitou a você, esse povo rejeitou a mim, mas eu vou atender à vontade do povo, e o povo que arque com as consequências. Então Deus, a partir do capítulo 9, vai entrar a figura que nós lemos aqui no capítulo 16, a primeira figura, que é a figura de Saul. A partir do capítulo 9, nós vemos que tem um homem chamado Quis, e ele perde alguns animais do seu rebanho, jumentas. As jumentas de Quis se perdem. Então ele chama seu filho Saul e pede para que Saul vá com o moço da sua casa atrás para tentar encontrar essas jumentas. E Saul, ele começa a caminhar por Israel, por algumas cidades, para poder tentar encontrar essas jumentas. Isso aqui é algo extraordinário, porque nós observamos que Deus,
ele é especialista para usar ocasiões da terra para cumprir propósitos do céu. Eu vou repetir: Deus é especialista em usar ocasiões da terra para cumprir propósitos dos céus. E Saul está aqui com o moço, e ele começa a andar pelas cidades atrás das jumentas, e a Bíblia diz que ele anda por 5 cidades, e ele não consegue encontrar as jumentas. Então ele chega em um certo ponto que ele diz: eu vou voltar, eu vou desistir, eu vou voltar para casa. Então o moço que está com ele diz: Saul, estamos aqui perto da casa do homem de Deus, de um profeta, vamos até ele, quem sabe ele pode nos ajudar a encontrar as jumentas do teu pai. Então Saul diz: eu não tenho nada para ofertar ao profeta, porque quando se ofertava, quando se encontrava um homem de Deus, tinha-se o costume de ofertar a ele. Então Saul diz: não tenho nada aqui, eu tenho apenas um meio ciclo de prata. Então o moço diz: é o bastante, é o melhor que nós temos, ele vai aceitar. Então quando Saul chega até Samuel, Deus sempre está um passo à frente, e Samuel diz: eu já sei o que tu quer, você quer saber onde está a jumenta do seu pai? Fica tranquilo, porque as jumentas do seu pai já foram encontradas, vem banquetear comigo, vem banquetear comigo. E quando eles banqueteiam, depois disso, Samuel diz: Saul, a partir do capítulo 10, Samuel diz: Saul, ajoelha aí, porque o Senhor, ele me manda te ungir como capitão do exército de Israel. Então observe algo muito interessante aqui no capítulo 9 e o capítulo 10, porque Saul, ele sai de casa como um caçador de jumento e retorna como capitão do exército do Deus de Israel. Eu vou repetir para que você possa entender. Saul sai de casa apenas como um mero caçador de jumentas e retorna como capitão do exército de Deus, porque de vez em quando Deus permite que a gente perca coisas pequenas para encontrar coisas grandes no caminho da nossa vida. De vez em quando Deus permite que jumentas se percam para encontrar um vaso cheio de azeite. De vez em quando Deus permite que jumentas se percam para a gente encontrar um homem de Deus. De vez em quando Deus permite que jumentas se percam para a gente encontrar algo poderoso da parte de Deus para a nossa vida. Então eu quero te falar nesse momento que não se espante se Deus permitir que coisas se percam na sua vida, para que você possa encontrar o caminho da restauração, o caminho da transformação, o caminho da libertação, o caminho da presença do Deus Todo-Poderoso. Não se espante se Deus permitir que alguma coisa seja perdida, seja arrancada da sua vida, para que a gente possa encontrar algo maior, algo grandioso da parte de Deus na nossa vida. Porque Deus, ele é poderoso e ele é especialista em usar ocasiões da terra para cumprir propósitos do céu. De vez em quando algo se perde na nossa vida, coisas pequenas, para que possamos encontrar a unção da parte de Deus. Saul saiu de casa apenas como um caçador de jumento e retornou como capitão do exército de Deus. Mas tem algo interessante que me chama a atenção aqui além disso, é o moço. Porque perceba que se não fosse o moço que Saul levou consigo, ele teria desistido, ele teria voltado para casa, ele não teria encontrado Samuel e muito menos teria encontrado a unção de Deus. Mas Saul, ele foi abençoado, porque a pessoa que estava do lado dele era uma pessoa que acreditava, que confiava em Deus, o Deus de Israel. E ele disse: vamos saber o que Deus tem a falar. O moço, em outras palavras, falou para Saul. Quando Saul pensou em desistir, quando Saul pensou em parar, o moço disse: espera aí, Saul, antes da gente desistir, antes de nós pararmos, vamos primeiro saber o que Deus tem a dizer sobre essa situação.
olha a importância de a gente ter pessoas abençoadas perto de nós. Olha a importância da qualidade das pessoas que estão ao nosso redor. Se Saul estivesse com ele ali, alguém pessimista, alguém que não acreditava no Deus de Israel, quando Saul falasse, vamos parar, vamos desistir, vamos voltar para casa, a pessoa falaria, vamos mesmo, vamos desistir, vamos voltar para casa, vamos parar. Mas Saul estava com alguém abençoado, Saul estava com alguém que conhecia o poder de Deus. Ele disse, não vamos parar, não vamos desistir de procurar, enquanto a gente não saber qual é a opinião de Deus sobre essa situação, irmão. A qualidade das pessoas que estão ao nosso redor, ela é muito importante, porque pode definir, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, pode definir uma porta aberta ou uma porta fechada, pode definir se vamos ou não ser abençoados por Deus. E o moço disse, vamos saber o que Deus tem a falar sobre essa situação, irmão. Se fosse alguém pessimista, que estivesse com Saul, ele teria parado e ele teria desistido, porque pessoas pessimistas, elas estão em todo lugar, e temos que ter cuidado com elas, porque uma pessoa pessimista, se você chegar até ela, e você estiver passando por uma dificuldade, por uma luta, a primeira coisa que ela vai falar é o seguinte, olha, essa luta que você está passando, muita gente já passou e morreu nela. A pessoa vai falar, olha, essa dificuldade que você está enfrentando, essa depressão, essa ansiedade que você está enfrentando, essa crise no casamento, essa dificuldade financeira que você está enfrentando, muita gente já passou por ela. Isso aí é cemitério de crente. Muita gente tentou vencer, mas morreu tentando. Pessoas pessimistas sempre vão ver o ponto negativo das coisas. E geralmente elas não ligam para o que Deus pode fazer e qual é a opinião de Deus. Nós temos que ter ao nosso redor pessoas que primeiramente, antes de olhar para a situação, eles olham para o trono de Deus. Antes de saber o que a situação diz, eles olham para a opinião de Deus, porque o que prevalece na nossa vida é a opinião de Deus. Sabe por que muita gente está parando? Muita gente está parando não é porque desistiu ou fracassou. Muita gente está parando porque está deixando que as vozes das pessoas, está deixando que a voz das circunstâncias fale mais alto na sua vida do que a voz do Deus Todo-Poderoso, irmão. É muito importante a gente ter um testemunho. A opinião das pessoas sobre nós é muito importante, mas ela não pode ser a mais importante. A opinião mais importante da nossa vida ainda é a opinião do Deus Todo-Poderoso. Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Você é aquilo que Deus disse que você é, como disse o pastor Raik Carmelo. A opinião de Deus é a que importa, irmão. Nós temos que olhar para a opinião de Deus. Não podemos parar nem desistir enquanto não sabemos aquilo que Deus tem para fazer nessa situação, porque às vezes a gente pode olhar para a situação e pensar que é cemitério, mas Deus pode olhar para a mesma situação e ver uma oportunidade para operar um grandioso milagre na nossa vida. Saul pensava que já era o fim, mas ele encontrou a unção de Deus através da qualidade das pessoas que estavam ao seu redor. E Saul começou muito bem, irmão. Saul foi ungido capitão do exército do Senhor e começou muito bem. No capítulo 11, a Bíblia diz que Naás, rei dos amonitas, cercam uma cidade, Jabes e Gileade. E Saul reúne o povo, o exército, e vai e vence Naás. E ele começou muito bem. Porém, no capítulo 13, nós observamos que a situação de Saul, o reinado de Saul, começa a descer ladeira abaixo, porque Saul começa a falhar e a errar. E eu aprendi aqui uma lição muito grandiosa para a minha vida e quero compartilhar com vocês. Eu aprendo com Saul que uma das coisas mais importantes da nossa vida não é a forma que começamos,
mas é a forma que nós terminamos. Uma das coisas mais importantes da vida de todo ser humano, principalmente do cristão, não é a forma que ele começa, mas é a forma que ele termina. Quem sabe você pode ter chegado aqui nessa manhã e você não começou muito bem a sua história sobre essa terra. Você pode ter chegado aqui nessa manhã viciado em drogas, viciado em prostituição, viciado em alcoolismo. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã e, ao seu ver, nesse momento, a sua história vai terminar mal, porque você está mal na sua família, a vida não está como você quer, você está vivendo uma profunda ansiedade, uma profunda depressão, e você pensa que a sua história vai terminar dessa forma. Mas eu quero te falar que Deus, Ele quer transformar a tua vida. Ele não quer que a sua história termine dessa forma, porque a sua história pode até ter começado mal, mas se você entregar a sua vida a Jesus, ela vai terminar de uma forma extraordinária, porque Jesus disse que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, é isso que Ele tem preparado para cada um de nós. A sua história pode até ter começado mal, mas o mais importante é como ela vai terminar diante da presença de Deus. E a história de Saul, ela não terminou bem, ela terminou mal. E começou no capítulo 13. Chegando no capítulo 13, a gente vê que Saul, ele está em uma guerra contra os filisteus, e é um costume judaico, e é bíblico também, que se você entrar em uma guerra sem ofertar ao Senhor, sem sacrificar ao Senhor, a chance de perder essa guerra é muito grande. Então Saul está ali em guerra contra os filisteus, esperando Samuel para que eles possam ofertar e sacrificar ao Senhor, para que possam guerrear. Porém a Bíblia diz que Samuel demora 7 dias para chegar até o arraial de Israel. E como Samuel demora, então Saul vai e pensa e toma a atitude de sacrificar o cordeiro a Deus no altar do Senhor. Porém, quando Samuel chega, ele diz: o que fizeste, Saul? Porque Saul, ele não poderia ofertar ao Senhor, ele não poderia sacrificar ao Senhor, porque para poder sacrificar no altar do Senhor, tinha que ser levita, e tem que ser do tronco de Arão. E Saul, ele era benjamita, ele não tinha sangue para ofertar ao Senhor, mas por causa da demora de Samuel, ele resolve ofertar ao Senhor. E quando Samuel chega, Samuel disse: por causa disso, o Senhor passou de ti o trono, por causa disso você perdeu o trono de Israel, por causa da sua desobediência. Porque Saul, ele até tenta argumentar com Samuel, dizendo: você demorou, eu sacrifiquei. Mas o Senhor diz através de Samuel: você não sabe, Saul, que o mais importante para Deus não é o sacrifício, é a obediência. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem gente que interpreta esse texto de forma errada. Deus não está dizendo que Ele não quer sacrifício, Ele está dizendo que Ele não quer sacrifício de desobediente. Como assim, Júnior? Não adianta a gente cometer um grande erro e querer barganhar com Deus, querer comprar Deus com sacrifício. Não adianta, porque não se pode comprar Deus, não se pode barganhar com Deus. O favor de Deus, a bênção de Deus, os milagres de Deus são conseguidos através da obediência. Então não adianta a gente querer fazer o que quiser no mundo e depois pensar que a gente vai chegar, vai sacrificar, vai colocar uma vaca gorda no altar e Deus vai aliviar nossa barra. Isso não vai acontecer, porque Deus só aceita sacrifício de pessoas obedientes, e Saul não fez isso. Porém, no capítulo de número 15, Deus vai dar mais uma oportunidade a Saul, porque Deus é Deus de misericórdia. Deus fala: olha, Saul, estou falando isso para você poder entender o capítulo 16. Deus fala: olha, Saul, no capítulo 15, os amalequitas têm se colocado contra o meu povo desde o Egito. Vai lá e extermina os amalequitas, não poupa ninguém. Detalhe: os amalequitas tiveram 500 anos para se converter. Como não se converteram, Deus aplicou o juízo, porque Deus não aplica juízo antes de dar a oportunidade
de nós nos consertarmos. Os amalequitas não se converteram, então Deus envia o juízo. E quando Samuel vai até a Israel para saber se Saul tinha cumprido aquilo que Deus tinha mandado, quando ele vai chegando no arraial, ele escuta o mugido de vacas, e ele vê que um homem está lá, e ele diz: quem é esse homem? É o rei dos amalequitas. E essas vacas, por que estão aqui? E Saul diz: olha, eu poupei o rei, poupei as vacas, mas tem um detalhe: eu poupei as vacas gordas para sacrificar no altar do Senhor. Saul tinha uma boa desculpa para o maior erro da vida dele. De vez em quando a gente sofre da síndrome de Saul. Nós temos uma boa desculpa para o maior erro de nossas vidas. E quando ocorre isso, Samuel diz: o Espírito de Deus, a presença de Deus sai da tua vida agora, Saul. Não tem mais chance para você. E quando isso ocorre, observe a diferença de um homem que teme a Deus e de um homem que não teme a Deus. Quando Saul ele errou, ele chega para Samuel e diz: Samuel, fica comigo, porque se o povo vê que você não está perto de mim, eles saberão que a presença do Espírito de Deus não está mais sobre a minha vida. Observe que quando Saul ele pecou, ele se preocupou com aquilo que o povo iria pensar dele. Ele disse: Samuel, fica comigo, porque se você estiver comigo, eu posto uma selfie aqui no Instagram, você tem milhares de seguidores, pessoas sabem que Deus está na tua vida, e se você estiver comigo, eles saberão, eles vão ter a entender que Deus ainda está comigo. Deixa eu ficar aqui de aparência mesmo. Saul, quando pecou, ele se preocupou em viver de aparência, ter Samuel com ele, mesmo que Deus não estivesse mais. Ele se preocupou com aquilo que ele se preocupou com aquilo que o povo iria pensar dele, Mas olha a diferença. É por isso que Davi é um homem diferenciado, porque quando Davi pecou, ele não estava nem aí para aquilo que o povo iria pensar dele. Ele disse: Senhor, você pode retirar tudo de mim, mas só não retira de mim a presença do teu Espírito. Porque para Davi, a coisa que mais importante na vida dele, e a coisa que ele mais prezava, era o que Deus pensava dele. Essa é a diferença de um homem que teme a Deus e de um homem que não teme a Deus. Mas vamos voltar para o texto. Então, Deus desistiu de Saul. E agora que chega o capítulo de número 16, e seria bem rápido, para não tomar muito tempo. No capítulo de número 16, irmão, Saul já era passado. Deus não queria mais Saul. Mas o que eu acho interessante nesse texto, a partir do versículo de número 1, no capítulo 16, é que Deus chega para Samuel e pergunta: Samuel, até quando você terá dó de Saul, se eu já tenho rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu já tenho separado dos filhos de Jessé, o belemita, um novo rei para Israel. E quando eu li isso aqui, e tem muita gente que lê esse texto e não consegue interpretar, porque a pergunta que se faz é o seguinte: Samuel é um grande profeta, por que é que ele está triste por causa de Saul? E a resposta é bem simples, irmão, porque Saul foi o primeiro homem que Samuel ungiu. Saul foi a pessoa que Samuel investiu, Samuel apostou suas fichas. Saul foi o homem que Samuel pensava que iria dar certo. E coisa terrível é quando a gente acredita em alguém, a gente investe energia e tempo em alguém e essa pessoa nos decepciona. Por isso Samuel está triste, porque ele pensou que Saul iria dar certo. Mas Saul não deu, Saul o decepcionou. E o que é Saul? O que Saul representa? O que Saul simboliza aqui na vida de Samuel? Saul representa algo que deu errado na vida de Samuel. Então Samuel está chorando, Samuel está triste,
está se lamentando por causa de algo que deu errado no seu passado, por causa de algo que deu errado na sua história. Saul representa algo que deu errado na vida de Samuel. Aí Deus chega e pergunta: Samuel, até quando você ficará triste? Até quando você vai ficar angustiado? Até quando você vai ficar se lamentando por causa disso que deu errado na sua vida no passado? Aí Deus vai e fala uma palavra maravilhosa. Ele pergunta: até quando, Samuel, você ficará triste por causa disso que deu errado, por causa de Saul? Para com isso, enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu já tenho preparado um Davi para reinar em Israel. Aí você pergunta: aí o que é que Davi representa na vida de Samuel, Júnior? Davi representa algo novo na vida de Samuel. Deus está falando: olha, Samuel, para de olhar para o passado, para de sofrer por aquilo que está no passado. Enche o teu vaso de azeite, se levanta e vem, porque eu já tenho preparado algo novo para o teu futuro. Eu já tenho preparado algo novo para a tua história. Para de chorar, se levanta, enche o vaso de azeite e vem, porque eu já tenho algo extraordinário preparado para o teu futuro. Davi representa algo novo da parte de Deus na vida de Samuel. E tem muita gente que pode ter chegado aqui nessa live, nessa manhã, que está passando pela mesma situação. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã e você está sofrendo, está angustiado, se lamentando, triste, por causa de alguma coisa que deu errado no teu passado, por causa de alguma coisa que não deu certo na tua história. Quem sabe você chegou aqui nesta manhã e você está aflito por causa de um projeto, de um casamento, de um noivado, de alguma coisa que não deu certo na sua história, e você não consegue seguir em frente e fica nesse momento sofrendo, angustiado. Mas Deus trouxe você aqui nessa live, nessa manhã, para te falar: para de sofrer por aquilo que já foi arrancado na sua vida. Para de sofrer pelo passado. É hora de você se levantar e vir, porque eu já tenho preparado algo extraordinário para o teu futuro. Não é porque Saul deu errado no teu passado que o seu futuro está comprometido. O seu futuro está seguro em Deus. Deus está falando para alguém aqui nessa manhã: levanta, para de chorar, porque eu tenho algo extraordinário preparado para a tua vida. Não é tempo de ficar parado, estagnado, chorando por alguma coisa que deu errado, porque o nosso futuro está preparado em Deus. É hora de a gente se levantar e partir para o novo de Deus. Algo muito interessante, se você observar o retrovisor de um carro, ele nunca é maior que o para-brisa. O retrovisor sempre é menor que o para-brisa, irmão, porque as coisas que ficam para o passado sempre é menor do que aquilo que vem à nossa frente. Se você for dirigir um carro olhando pelo retrovisor, você vai bater. Tem que olhar para frente. O retrovisor sempre será menor que o para-brisa, porque o que Deus tem para a nossa vida sempre será maior do que aquilo que ficou no passado. É hora da gente olhar para frente, irmão. Eu quero dar um exemplo para você, eu quero ilustrar isso com dois sentimentos. Há dois sentimentos que são muito parecidos, e os dois apontam para o passado, mas o resultado deles na nossa vida é bem diferente. Quais são eles, Júnior? Nostalgia e saudade. Nostalgia e saudade. E o que é nostalgia, Júnior? Nostalgia, nostos, novamente, algo do. Nostos, novamente, algo do. Nostalgia é sentir a dor novamente. É por isso que todo remédio que tem gia no nome combate a dor, novalgina. Quem inventou esse termo foi um médico alemão. Ele estava estudando pessoas que tiveram membros do seu corpo amputado na guerra. E essas pessoas, por exemplo, alguém que perdeu a perna
em uma guerra, não tem mais a perna, mas ainda sente o corpo formigar pela perca da perna, porque a mente dele não se adaptou àquela perda. Por exemplo, uma pessoa que perdeu a mão, mas ainda sente o braço formigar por causa daquele membro que foi amputado, porque a mente não se adaptou à perda. Então o médico disse, isso aí é nostalgia, é sentir a dor novamente, mas é sentir a dor de algo que não existe mais, é sentir a dor de algo que já foi arrancado da nossa vida, é nostalgia. E Deus, Ele nunca, pela Bíblia, Ele nunca nos indicou a sentir nostalgia, Ele nos indica a sentir saudade. E o que é saudade, irmão? Saudade aponta para algo que fez bem. A gente só sente saudade de algo que tem boas lembranças, boas memórias na nossa vida. Então, nostalgia aponta para algo que faz mal no passado. E saudade aponta para algo que fez bem. E quando o papo é nostalgia, Paulo fala o seguinte: eu quero deixar no passado, eu quero esquecer as coisas que para trás ficaram. E o que é que Paulo quer esquecer, irmão? Paulo quer esquecer que ele se converteu no caminho de Damasco? Paulo quer esquecer aquilo que Deus fez na vida dele? Não. Paulo quer esquecer que um dia ele perseguiu os crentes. Paulo quer esquecer que um dia ele estava ali, enquanto o povo apedrejava Estevão. É isso que Paulo quer esquecer, as coisas que fizeram mal na vida dele. Agora, quando o papo é saudade, foi Jeremias que escreveu nas Lamentações: eu quero trazer à memória as coisas que me traz esperança. Deus nunca nos indicou a sentir nostalgia, mas Ele sempre nos indicou a sentir saudade. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta manhã. Deus vai sepultar toda a nostalgia na tua vida nesta manhã. Toda lembrança que te traz sentimento negativo, tudo aquilo que te faz pensar em depressão, em ansiedade, em sofrimento, em angústia, toda lembrança do passado que te impede de seguir para frente, Deus, Ele vai sepultar nesta manhã, e Ele vai trazer à tua memória as coisas que te faz dar força a você para seguir em frente. Deus vai sepultar toda a nostalgia na tua vida nesta manhã, e vai trazer à tua memória saudade, para que você possa ter força para viver o novo de Deus na tua história, porque Deus tem algo novo, de forma extraordinária para a tua vida nesta manhã. A nostalgia ficará para trás, e Deus vai trazer lembrança para a tua história, saudade, algo que te faz bem, para você poder seguir em frente e viver o novo de Deus. Deus é poderoso para fazer isso, irmão. Já estou terminando. Outro ponto bem interessante aqui, já estou caminhando para a conclusão. Deus fala para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Em algumas traduções, esse vem está vai, não vem, porque pela lógica, não faz sentido. Se Deus está com Samuel, por que é que ele diz, enche o teu vaso de azeite e vem? Quem está perto não diz vem, diz vai. Mas a Bíblia diz, vem. Deus fala, enche o vaso de azeite e vem, porque é bem simples. Deus está dizendo, Samuel, vem, porque eu já estou no teu futuro. Samuel, vem, porque eu já estou no teu futuro. Vem, porque eu já estou na sexta. Vem, porque eu já estou no domingo. Vem, porque eu já estou em setembro. Vem, porque eu já estou em novembro. Vem, porque eu já estou em 2023. Vem, porque eu já estou em 2024. Samuel, vem, porque eu já estou no teu futuro. Irmão, você acha que quando Deus, Ele manda você ir para algum lugar, quando Deus, Ele manda você começar algum projeto,
Ele quer que você vá lá e depois volte para contar a Ele o que aconteceu, o que você viu lá. Não, irmão. Quando Deus Ele manda você ir, é porque Ele já foi lá, é porque Ele já viu as dificuldades que vai aparecer, é porque Ele já viu as barreiras, mas Ele disse: vem, porque eu já estou no teu futuro. Vem, porque eu já preparei tudo. Vem, porque eu já estou com tudo preparado para a tua chegada, irmão. Quando Deus Ele mandou Samuel ir na casa de Jessé, ele já tinha ido lá, ele já sabia quem era Abinadab, quem era Samar, quem era Jessé, quem era Davi, ele já tinha ido lá, e ele já conhecia tudo. Por isso ele diz: vem, porque eu já estou no teu futuro. E Deus também já está no nosso futuro. Não tenha medo de dar o primeiro passo, não tenha medo de entregar a sua vida a Jesus. Não tenha medo de vir viver algo novo da parte de Deus, porque Deus, Ele está dizendo: vem, sem medo, porque eu já estou no teu futuro. E se surgir alguma dificuldade, alguma aflição, alguma barreira que tente te impedir de viver aquilo que eu tenho para a tua vida, não se preocupa, porque eu já vi o teu futuro, e eu sei como vencer, e eu sei como te preparar para vencer toda barreira, toda aflição, toda dificuldade que venha aparecer. Vem, porque eu já estou no teu futuro. Vem. Mas outro detalhe, no verso 1. Deus fala: eu já fui na tua frente, Samuel, já preparei tudo, agora enche o vaso de azeite. Se levanta e enche o teu vaso de azeite. Deus está falando, o que está ocorrendo aqui, Deus Ele vai ungir alguém. Quem? Davi. E o que é Davi? Davi é uma oportunidade. Davi representa uma oportunidade na vida de Samuel. E o que é o azeite? O azeite é o preparo. Ou seja, em outras palavras, Deus está falando: olha, enche o teu vaso de azeite. Levanta, Samuel, porque eu já preparei Davi uma oportunidade. Mas o azeite, o preparo, quem tem que preparar é você. Levanta, Samuel, porque eu já preparei uma oportunidade, Davi. Mas quem tem que conseguir o preparo, quem tem que conseguir o azeite, é você. Deus, Ele sempre coloca oportunidades na nossa vida, na nossa caminhada. Porém, nós temos que estar preparados para quando ela surgir. Deus está falando para mim e para você nessa manhã: oportunidades virão, mas vocês têm que estar preparados para quando ela surgir. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, mas você vai chegar preparado. O que é que você está fazendo em uma live 11 horas da manhã chovendo? Você está enchendo o teu vaso de azeite, você está se preparando, e eu profetizo que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, mas você vai chegar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você vai chegar cheio do azeite, você vai chegar preparado para as oportunidades que Deus colocará na tua vida. Mas encher o vaso de azeite também tem outra interpretação. É fazer o possível e deixar que Deus faça o impossível. Deus está falando: olha, Samuel, enche o vaso de azeite, prepara aí o azeite, faz o possível, porque o Espírito, quem vai enviar sou eu. Enviar o Espírito é o impossível, deixa que eu faço, mas o possível, preparar o azeite, quem tem que fazer é você. Então para de chorar e prepara o azeite. E também é assim nas nossas vidas, irmão. Não é diferente. Deus, Ele está falando: olha, faz o possível. Para de se lamentar. Para de se lamentar. Para de sofrer. E faz o possível. Para de ficar aflito e angustiado. Para de sofrer por aquilo que foi arrancado da sua vida. E faz o possível. E deixa que o impossível, quem fará sou eu. Faz o possível. Você lembra de Ezequiel? Ezequiel pode reviver esses ossos. Senhor, é impossível esses ossos reviverem. E Deus fala: para
de desculpa, faz o possível, profetiza para os ossos e deixa que o impossível eu faço. Ezequiel disse que enquanto ele profetizava, ele disse que começou a ouvir um ruído, e cada osso foi se juntando ao seu osso. Tudo que estava fora do lugar voltou para o seu lugar. Enquanto ele profetizava, enquanto ele fazia o possível, Deus estava fazendo o impossível acontecer. E eu quero profetizar na tua vida nesta manhã. Faz o possível, porque o impossível quem fará é Deus. Profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre a tua casa, a tua família, o teu ministério, o teu trabalho. Profetiza, começa a declarar, começa a profetizar, começa a fazer o possível e se prepara, porque antes que 2022 acabe, eu creio que o impossível de Deus vai chegar na tua vida. Enquanto você está profetizando, Deus fará os ossos retornarem para o seu lugar. Tudo aquilo que está fora do seu lugar, na sua casa, no seu ministério, na vida do seu filho, Deus fará retornar para o seu lugar. Enquanto você faz o impossível, enquanto você faz o possível, Ele está fazendo o impossível acontecer na sua vida. Faz o possível, remove aí a pedra da boca do túmulo. Mas Senhor, Lázaro já está morto há 4 dias, faz o possível, para de reclamar, remove a pedra, deixa que eu trago a vida de volta para Lázaro. Mas Senhor, já está cheirando mal, o povo vai falar mal, o povo já está reclamando do mau cheiro, o povo acha que não tem mais jeito, o povo acha que não tem mais solução, o povo acha que não tem mais jeito. Mas Ele fala, remove a pedra do túmulo. Eu não estou nem aí para aquilo que o povo acha. Eu só quero que você faça o possível. Eu só quero que você remova a pedra e deixa que eu faço o impossível. Faz o possível, porque quando for na hora de fazer o impossível, Deus vai chegar na tua vida. Faz o possível, porque quando chegar o momento dele operar um milagre em cenário de morte, Ele fará. Faz o possível, porque quando chegar o momento dele transformar lágrimas em sorriso, Ele fará. Faz o possível, porque quando chegar o momento dele transformar a enfermidade em cura, Ele fará. Faz o possível, porque quando chegar a hora do impossível, Ele estará lá para fazer o impossível acontecer na tua vida. Enche o teu vaso de azeite e se levanta. Faz o possível. Mas para terminar, algo que me chama mais a atenção aqui no texto. O pastor me deu liberdade para continuar e vou obedecê-lo. Outro ponto que me chama a atenção aqui no texto é que a Bíblia diz que quando Samuel chegou até a cidade de Belém, onde estava Jessé, a Bíblia diz que ele chamou Jessé e seus filhos e os santificou para banquetear com ele. E é importante você entender que a expressão santificar no Antigo Testamento, ela é diferente do Novo Testamento, porque nós sabemos que a santificação, ela não é um ato em si. A santificação, ela é um processo. Quando Paulo ele fala de santificação em suas cartas, ele está falando de processo. Mas no Antigo Testamento, santificação estava ligado à liturgia de culto. No Antigo Testamento, quando alguém dizia se santifique, basicamente, ele estava falando, olha, tome banho e troque suas roupas. A expressão se santificar no Antigo Testamento significa isso, tomar banho e trocar de roupa, porque se por acaso a pessoa tivesse tocado em algo impuro, ao tomar banho e trocar de roupa, estava limpo, estava purificado. Então, quando o texto diz que Samuel santificou Jessé e seus filhos, basicamente eles tomaram banho e trocaram de roupa. Então, quem chegasse na casa de Jessé e olhasse para os seus 7 filhos,
A aparência deles é que eles estavam santos, puros, santificados. Essa era a aparência. Esses aí estão puros, santos, santificados, banho tomado e roupa lavada, e roupa trocada. E a Bíblia diz que quando chega esse momento, aí Samuel começa a pedir que Jessé traga seus filhos diante dele, e passa todos eles. Aquela filha se forma e começa a passar um por um. E tem aquele erro que Samuel cometeu, que era clássico, porque quando chega um dos filhos de Jessé, que era o mais alto, mais formoso, Samuel pensa, certamente está diante de mim o novo rei de Israel, porque ele era alto, ele era formoso em aparência. Então Deus fala, Samuel, não olhe para a aparência, porque eu olho para o coração. O homem só vê a embalagem, o homem só vê o que está por fora, mas Deus se atenta para o que está no coração. Ele é alto, ele é bonito, ele tem boa aparência, mas quando chegar o gigante, no capítulo 17, ele não terá coragem para enfrentá-lo. Então não olhe para a aparência. E o que eu acho interessante aqui, irmão, é que eles estavam santos, e aquela filha se forma, e quando a filha acaba, Davi não estava nela. E nós aqui temos uma expressão muito usada, que Deus costuma pegar as pessoas que estão lá no fim da fila para utilizar, para usar, e é verdade. Geralmente Deus usa o menor, geralmente Deus usa aquele que ninguém dá nada, geralmente Deus vai buscar alguém que está no fim da fila, mas aqui no texto, perceba que Davi nem na fila entrou. A filha se formou e Davi nem na fila entrou, porque ele não estava em casa, ele estava lá, entre as ovelhas. Então Davi foi tão esquecido aqui que nem na fila ele entrou. E pior, Davi não estava que nem seus irmãos, ele não estava santificado, ele não estava de aparência, falo de aparência, Davi não estava de banho tomado e de roupa limpa, ele não estava aos olhos humanos santificado, nem na fila ele estava. Observe isso. E o interessante, quando Deus enviou Samuel para a casa de Jessé, eu te faço uma pergunta, Deus sabia que Davi não estava lá ou não sabia? Sabia. Mas se Deus sabia que Davi não estava em casa, por que Deus não mandou Samuel lá no pasto, onde Davi estava? Por que Deus mandou Samuel na casa do pai dele? E é bem simples, porque imagine comigo, Davi era o menor, era aquele que ninguém acreditava, Davi era aquele que pela ótica humana não chegaria a lugar nenhum. Aí imagine comigo, Davi está lá no pasto, chega Samuel, o maior profeta de Israel, o ápice, se fosse hoje, o maior pregador do Brasil. Imagine lá, Davi no pasto, Samuel chega e diz, Davi, ajoelha aí, porque Deus está te ungindo rei de Israel. Aí quando Davi chegasse em casa, chegasse para seu pai e seus irmãos, disse, pai, fala meu filho, o senhor conhece Samuel? E ele falaria assim, claro, e quem é que não conhece Samuel? É o maior profeta? Pois é, pai, ele me ungiu rei de Israel. Eu te pergunto, quem é que iria acreditar naquilo que Davi estava falando? Uma coisa é a gente falar que Deus fez, outra coisa é Deus mostrar aquilo que ele fez. Então por isso que Deus enviou Samuel para a casa do seu pai. Deus estava falando, olha Samuel, vai lá no local onde ninguém crê nele, vai lá no local onde ninguém acredita nele, porque é lá que eu vou mostrar que ele é escolhido, é lá que eu vou mostrar que ele não é um projeto falido, é lá que eu vou mostrar que eu o escolhi para uma grande obra, uma grandiosa obra aqui no meu reino. É aqui que está bonito. É aqui que eu começo a aplicar, porque perceba que Deus, ele não é como a gente quando vai olhar para as pessoas, a gente costuma olhar para a embalagem, para a aparência, está bem vestido, está bem calçado,
a aparência de santo, a aparência de alguém que está santificado, e ainda mais é o primeiro da fila, além de estar santificado, além de estar de boa aparência, além de ser a pessoa certa, ainda está como o primeiro da fila. É esse que eu vou escolher. Ao Senhor disse: Samuel, não olhe como o homem olha. A aparência é de pessoas que estão santificadas, mas eu não troco aquele que está sujo de ovelhas, eu não troco aquele que está sujo de lama, que está no pasto, por nenhum desses que está aqui na fila, porque ele é santo de verdade, ele é purificado de coração, ele é purificado de alma. Manda buscá-lo. Mas Senhor, nem na fila ele entrou, não importa, porque quando eu tenho algo para fazer na vida de alguém, ele pode não ser o primeiro da fila, ele pode até ser o menos preparado de aparência, mas quando eu tenho algo para fazer na vida de alguém, eu mando chamar até quem não entrou na fila, até quem não estava na fila, eu mando chamar quando eu tenho algo poderoso para fazer na vida de alguém. Manda chamá-lo. Nem na fila ele entrou, mas eu tenho algo para fazer na vida dele. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você nem na fila entrou. Quem sabe você está aqui nessa manhã e as pessoas olham para você e pensam que você não é o mais preparado para fazer algo. Quem sabe alguém olha para você e pensa que não tem mais jeito para a tua casa, não tem mais jeito para a tua família, não tem mais jeito para a tua vida. Olha para você e pensa: esse daí drogado, esse daí beberrão, não tem mais jeito para a vida dele. Esse aí em depressão, esse aí em ansiedade, ele é o último da fila, nem na fila ele entrou, de aparência não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: eu olho para o teu coração, eu sondo o teu coração, e eu sei que você está preparado, eu sei que você tem força para fazer algo poderoso no meu reino. E eu estou dizendo, nesta manhã, eu vim aqui te procurar, eu vim aqui te buscar no fim da fila, ou nem na fila você está. Para terminar, agora para terminar de verdade. O último fato interessante de Davi é o tipo de ovelha que ele cuidava. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas malhadas, porque está escrito, Deus falando: por detrás das malhadas eu encontrei Davi. E malhada na Bíblia, ela pode ter dois sentidos. Primeiro, quantidade. Malhada pode representar a quantidade de ovelhas. Por isso Abacuque fala que mesmo que não haja fruto na vide, a oliveira minta, não haja ovelha nos curral, eu arrebatarei as malhadas, das malhadas as ovelhas. Porque malhada pode significar quantidade de ovelhas, mas malhada também pode significar o tipo da ovelha. Por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis que Jacó raspava a vareta e colocava diante das ovelhas, e algumas nascia salpicada, outra malhada, e outras nascia com manchas. Então, ovelha malhada pode significar tanto quantidade como tipo da ovelha. E de acordo com Samuel 17, a gente entende que o tipo de ovelha que Davi cuidava era malhada, era o tipo, não era a quantidade, porque o irmão dele faz questão de perguntar: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Então, não, malhada aqui no texto não era quantidade, mas era o tipo. E por que, Júnior, isso é importante eu entender? Porque segundo Levítico capítulo 22, Deus não aceitava ovelha malhada no altar. Ovelha que tinha mancha, Deus não aceitava no altar. E malhadas são ovelhas que têm manchas. Então a ovelha malhada era uma ovelha que não tinha valor no mercado de Israel, porque era uma ovelha que não se aceitava no altar como sacrifício. Então observe o que Jessé fez. Jessé, em outras palavras, fez: olha, Davi, vai lá no deserto, cuidar dessas poucas ovelhas, e ainda por cima, ovelha que não tem nenhum valor. Davi cuidava de algo que aos olhos humanos, além de ser pouco,
não tinha valor. Mas a Bíblia diz que mesmo cuidando de algo desse tipo, Davi matava urso, matava leão, arriscava a sua própria vida para cuidar daquilo que o pai dele entregou na mão dele, mesmo que aos olhos humanos não tinha valor. Por que, Davi, você arrisca a sua vida? Porque o pai me confiou. As pessoas podem não dar valor, mas foi o pai que me confiou, por isso irei arriscar a minha vida em proteger. E eu quero te falar nessa manhã, quem sabe o que Deus colocou nas tuas mãos, quem sabe esse sonho, esse projeto, esse ministério, essa família, esse trabalho, quem sabe o que Deus colocou nas tuas mãos, aos olhos humanos pode não ter valor, aos olhos humanos pode parecer pouco, mas você tem arriscado a sua vida, você tem dado tudo de si para ser fiel àquilo que o Pai colocou nas suas mãos, e Deus está falando, assim como Davi foi fiel, mesmo naquilo que as pessoas achavam que não tinha futuro, eu entreguei o trono de Israel, como Davi foi fiel no pouco, eu coloquei ele no muito, ele passou de cuidar de poucas ovelhas sem valor, para cuidar do maior exército, do maior povo de todos os tempos, o povo de Israel. E eu quero te dizer que da mesma forma Deus pode fazer na minha e na tua vida, como você está sendo fiel no pouco, no muito, o Senhor pode te colocar. Continua sendo fiel, continua avançando, continua progredindo. Aos olhos humanos pode parecer pouco, aos olhos humanos pode parecer nada, pode não ter valor, mas se foi Deus que colocou nas tuas mãos, mata urso, mata leão, enfrenta o que for, para cuidar daquilo que Deus colocou em tuas mãos, porque na hora certa, Deus tem um trono, Deus tem algo poderoso, algo extraordinário para colocar em suas mãos em recompensa, porque a palavra diz, aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Se você for fiel no pouco, no muito, Deus te colocará. Amém.